elevando nosso pensamento a Deus, pedindo aos Espíritos benfeitores que nos acolham em nossas angústias, que possam acalentar o nosso coração, que Jesus, o nosso mestre amigo, possa nos orientar sempre no caminho do bem, trazer para nós todo o seu amor, o seu carinho, para que possamos assim refazer o nosso corpo físico e espiritual. Que o Pai de amor e bondade esteja conosco hoje, neste momento de início de trabalhos nesta casa de luz e oração. Que os Espíritos benfeitores possam estar conosco para os trabalhos de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos, então. Então, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre a nossa doutrina, que a gente necessita tanto, né? Quem de nós não precisa sempre rever os assuntos, às vezes os mais simples, porque a gente acha que sabe tudo. Mas será que a gente sabe mesmo? E será que a gente aplica esse conhecimento no nosso dia a dia? Falar sobre pedir obtereis é falar sobre prece, sobre oração. É um assunto muito simples. Quem de nós não sabe fazer uma oração? Da nossa forma, do nosso jeito, com as nossas palavras. Porque a gente bem sabe que aquela prece de coração mesmo é a que leva a intenção verdadeira. É aquela que chega mais rápido ao conhecimento do Pai. Então a gente fez uma síntese deste capítulo aqui, que eu passo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Joia. Fizemos uma síntese de todos esses assuntos, assim, simplificando, para trazer um resumão desse capítulo que eu acho, eu, especialmente assim, me apaixonei por ele quando eu fui meio que pedida para trabalhar ele na casa espírita onde eu trabalho. E eu vi tanta coisa nas entrelinhas que eu disse, meu Deus, como que eu não tinha percebido isso? Como que eu não tinha visto isso aqui? Olha que enriquecedor é, às vezes, você trabalhar um assunto aperfeiçoando ele. E eu aproveito para usar uma palavrinha do Haroldo, que ontem eu estava numa outra casa espírita, sabe quando a gente fica aposentada, né? Você fica bem disponível, né? E ontem à tarde eu estava numa outra casa, falando sobre a parábola, aquela das bodas, que Jesus traz também umas reflexões bem oportunas para nós. E eu estava ouvindo o que Haroldo falava sobre aquele assunto, e ele disse, olha, tomeis cuidado, porque quando você vai comer uma fruta, especialmente uma banana, você pega, descasca, come a banana e joga fora a casca. Mas nos assuntos pertinentes à doutrina espírita, muitas vezes você come a casca e joga fora a banana. Quer dizer, que a gente não faz aquela reflexão mais aprofundada e tão necessária. Então, nesse contexto aqui, a gente tem, então, as palavras lá da Gênese que nos falam que Deus, Ele nos escuta. Não precisa nós gritar, nós não precisamos ficar ajoelhados, o nosso joelho doendo, nem falar palavras ininteligíveis, que nós não precisamos esperar que Deus se debruce sobre nós. Deus nos ouve, mas é com o coração. E no decorrer da nossa análise, a gente vai ver que de qualquer forma, se o nosso pedido for bem sentido mesmo, for um pedido justo, não importa para quem nós oremos, se para o nosso anjo de guarda, se para o patrono da casa, se para aquele espírito que nós temos fé, porque tem muita gente ainda que tem um santo da sua predileção, não importa. Se o nosso pedido ele for bem feito e ele for bem justo, Deus nos atende de qualquer forma. Então nos diz que a prece é uma invocação. A gente invoca a Deus ou aquele espírito que a gente
quer se comunicar com Ele. A gente invoca pelo pensamento, não precisamos nem articular palavras. É de pensamento para pensamento. A gente pode pedir ou pode agradecer. Pode pedir para nós, pode pedir para outro. Muitas vezes a gente tem tanta preocupação com alguém, com o filho, com o esposo, com a esposa, com aquele que está doente lá no hospital, que a gente pede só por aquele que a gente tem preocupação. E esquece de pedir por nós mesmos. Como é que funciona quando a gente está no avião e ele tem aquela trepidação mais forte? Como é que funciona quando caem as máscaras do avião? Para quem que a gente coloca a máscara primeiro? Para a gente ou para o outro? Para a gente, né? Então, quando nós vamos orar por alguém, peçamos para nós, por nós primeiro. Para que a gente possa ter aquela força no pensamento, a força da vontade, para que o nosso pedido possa ser escutado e que os bons espíritos possam atender essa nossa solicitação. Então, não esqueçamos. Primeiro nós, não é egoísmo. É atenção para conosco. Depois o outro. Então, ainda nos lembra, esse capítulo, Allan Kardec nos lembra que a prece, ela deve ser humilde. Lembrando das nossas fraquezas. E daí a gente lembra, lá no tempo de Jesus, que também tem aquela parábola que conta, né, que haviam 2 senhores fazendo a sua oração no templo, né? Um batia no peito e dizia para Jesus, para Deus, dizia que eu não seja que nem este, né? Que é pecador, que faz isso, faz aquilo. E o outro batia no peito e pedia, Deus, me sustenta, eu que sou um pecador. Qual deles será que seria mais ouvido? Então, quando a gente se humilha, quando a gente chega e abre o coração a Deus, porque Ele tudo conhece, os Espíritos tudo conhecem sobre nós. Então, não adianta nós fingir que não temos defeitos, que nós só temos qualidades, fingir que está tudo bem quando nós ainda precisamos de muito. Então, a gente abre o coração e diz, Senhor, olha para mim, eu estou necessitada de Ti, da Tua proteção, da Tua ajuda nesse momento. Olha para mim. Então, isso é se humilhar e suplicar esse amparo, essa indulgência, que Deus nos perdoe, que Deus compreenda as nossas dificuldades e nos fortaleça. E também nos diz que a nossa oração deve ser profunda. Quando a gente vem com aquelas preces decoradas, nada contra. Se havemos de estar pensando negativo, que façamos uma prece decorada. Mas se a gente quer realmente essa comunicação mais profunda com Deus, é de coração para coração. Não são palavras, são pensamentos. Dizem os bons espíritos que às vezes a própria intenção de orar já faz algum benefício para nós. Então não adianta nós estar falando, articulando palavras e o pensamento está vagando em outras situações. Então, 1000 vezes que nós articule um pensamento sem a necessidade da palavra, que ele vai ser mais ouvido pelas entidades que nos assistem. A quem orar, então? A gente muitas vezes fica em dúvida, tá, mas eu peço para quem? Eu estou doente e peço para o Dr. Bezerra de Menezes, o André Luiz, para quem eu peço? Equilíbrio, peço para quem? Ajuda para minha família, para quem eu me dirijo? Então, independe de para quem nós orar. Nós podemos ter aquele espírito, um amigo. Agora mesmo nós falávamos com a Tícia ali que as casas mais antigas, elas têm uma estrutura diferente das casas formadas agora. Porque a gente tem uns outros benefícios que a gente quer estar mais tempo nessa lida, não que a gente esteja velha, nunca, né? Mas que a gente já está aí nascida e criada no Espiritismo. Eu, por exemplo, fui uma criança evangelizada, nasci num berço espírita, né? Deveria estar melhor espiritualmente, equilibrada e tudo mais, mas é uma luta constante, né? Não que não tivesse as oportunidades, né? Mas eu nunca fui de outra religião, sempre espírita.
Então, para mim, todas as verdades que vêm do Espiritismo são muito tranquilas, normais, porque já nasci nesse berço. Então, às vezes a gente tem aquele espírito que é um amigo da família, um espírito que a gente confia, que tem aquela predileção, que tem aquela confiança. E eu lembro lá da casa onde eu vim, nós tínhamos alguns espíritos que a gente orava, invocava eles na hora de abrir as atividades, especialmente dos estudos mediúnicos, né? Então, que seja esse espírito, não tem problema nenhum, não faz mal nenhum que nós nos cheguemos a um espírito, a um nome. Por quê? Quando a gente ora a um espírito, sempre o nosso pedido vai ser reportado a Deus, porque não há nada, nem uma folha de árvore, nem um fio do nosso cabelo, que não caia sem que Deus assim o saiba e o permita. Então, não importa quem nós nos dirija, evitemos aqueles parentes mais chegados, nossos pais, mães, porque talvez eles não consigam nos ajudar. Nos reportemos a espíritos que a gente já sabe, mais evoluídos, trabalhadores da causa, porque às vezes a gente acaba pedindo ao pai e à mãe, à tia que já partiu ao plano espiritual, e eles estão necessitados assim como nós. Então o que acontece com eles? Quando a gente pede ajuda e eles não conseguem ajudar, eles ficam mais perturbados. É como nós, quando a gente não consegue fazer algo por alguém que está nos pedindo ajuda. A gente vai atrás de alguém que ajude, mas até que... Será que eles têm condições de ir atrás? Será que eles não estão mais necessitados? Estão ainda lá, quem sabe hospitalizados no plano espiritual? Então não vamos pedir para eles, vamos pedir por eles, mas não para eles, né? Então peçamos para aqueles mais conhecidos, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Spinelli, Cepete Araju, que nós sabemos agora é espírito de luz, e tantos outros irmãos nossos que são capazes de fazer essa ponte com Deus, nos ajudando. E quando a gente ora a Deus, quem nos atende também o pedido são os próprios bons espíritos, porque Deus é aquele chefe poderoso que delega as suas atribuições. Senão nós nem estaríamos aqui hoje falando da doutrina de Jesus. Seria próprio Jesus que estivesse aqui, delegado por Deus também. Então, isso também é um exemplo para nós, que a gente precisa de equipes, precisa dos outros, Sozinho a gente vai, mas juntos a gente vai muito mais longe, Como é que funciona então o pedido? Então todos os seres, os encarnados e desencarnados, a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, esse fluido universal. Ele, então, esse fluido, ele recebe a impulsão, aquele movimento da nossa vontade. E ele leva, então, o nosso pedido até aquele que possa nos atender. Aqui há uma comparação, que esse fluido é como se fosse também o veículo do pensamento. Só que esse fluido universal, ele é no universo inteiro. O meu pensamento aqui pode se ligar a uma outra alma que estiverem muito longe, distante de mim. Enquanto que ondas de rádio, que também são assim disseminadas, elas são mais restritas. Mas a do pensamento, ela é muito mais longa. Então, por isso que é importante que a gente cuide do que pensa. Porque muitas vezes o nosso pensamento, bom ou mau, ele se afiniza com alguém que pode somar com o nosso e fazer o bem ou fazer um estrago no nosso equilíbrio mental e espiritual. Então, esse pensamento ele é dirigido para qualquer ser, pode ser encarnado, desencarnado, pode ser por nós mesmos, Ele vai ser, então, impulsionado pela nossa vontade. Por isso que é importante que a nossa oração, ela brote do coração, aquele pedido sincero do nosso coração. Porque ele vai ir mais longe, vai ser melhor atendido conforme o nosso pensamento tiver mais força, mais vontade, mais o desejo. Como é que Jesus fazia as curas? A gente sabe que não eram milagres, que é explicado. Jesus tinha uma forte vontade, desejo sincero, aliado a uma forte fé. Ele não duvidava que ele podia curar. Ele tinha plena e absoluta certeza. E com a permissão de Deus, obviamente, sendo um ser
iluminado como Jesus é, ele fazia o que fez e continua fazendo por nós até hoje. Então, esse pensamento bem dirigido, ele vai encontrar então a reciprocidade no outro que vai nos atender àquela solicitação. Só que a gente é imediatista, né? A gente orou, já quer o resultado. Muitas vezes, se é por outro que a gente está pedindo, a caminhada é longa, porque além do outro ter que ter seu próprio merecimento, estar apto a receber, às vezes a caminhada ainda é longa, e o pedido vai ter que ser repetido por muitas e muitas vezes, e talvez, do jeito que nós queiramos a cura, o auxílio, não vai ser nesta. A portinha vai começar a se abrir para um dia a pessoa conseguir realmente fazer a mudança. Porque todo o requisito do progresso é individual, intransferível. Por mais que a gente ame o filho, por mais que a gente deseje o bem àquele ente querido, ele é responsável por sua própria melhoria. Claro que a nossa oração ajuda, é fonte de luz, é calor, é acolhimento, é o nosso desejo, vai ajudar muito. Mas entre a caminhada e a chegada, o passo tem que ser dado por aquele que nós desejamos o bem. Assim como nós. Às vezes a gente fica ali, né, intranquilo, digamos, né, porque a gente quer imediatamente o resultado da nossa oração. Mas quanta coisa a gente tem que aprender, iluminar dentro de nós, para que a gente possa estar realmente apto a receber. Mas a oração é esse medicamento. Se não for através dela, como nós vamos conseguir ter a força necessária para vencer? Né? Então não esqueçamos que é assim que os espíritos se comunicam, seja através da psicografia, dos conselhos, se comunicam entre eles. A gente, lendo as obras do André Luiz, a gente percebe que todo pedido solicitado, há sempre uma equipe de espíritos que trabalham juntos, né? Então, eles ali formando aquelas equipes, se deslocam e nos atendem através do quê? Desta comunicação que gerou a partir da nossa oração. Aqui está o merecimento. Então, será que aquele irmão, aquele mais voltado ao mundo material, mais ainda desequilibrado, aquele que nem pensa em Deus, aquele que a partir daquele momento, daquela tragédia que se mostrou ali, ele se volta a Deus pedindo em oração. Será que ele tem o merecimento igual àquele irmão que ilumina os pensamentos, que trabalha no bem, que se põe todo dia de pé com o propósito de ser um pouquinho melhor do que foi ontem? É claro que não. Não que Deus vai ignorar o pedido, mas é uma questão realmente do merecimento, da afinidade, da ligação do pensamento, de energia. Não que aquele não vai receber, vai sim, vai receber, mas é mais rapidamente ouvido o pedido daquele homem de bem, do homem justo, né? Então o homem vicioso, o homem do mau caráter, aquele ainda arraigado às lides mais pesadas do mundo físico, ele não tem esta capacidade de ligação, de afetividade com o plano espiritual. Ele pode, a partir daquele momento, começar a ter, mas do coração do egoísta, como diz ali, saem palavras, especialmente no início. Como nós estamos progredindo dia por dia, certamente que se ele se mantiver nessa postura, vai ter o mesmo merecimento quando ele conseguir estabelecer essa ligação efetiva com Deus. A ação da prece, como acontece? Então, será que a gente pedimos para ficar ricos? Deus vai nos ajudar que a gente ganhe numa loteria? Será que é assim que funciona? Através da prece, então, a gente obtém a ajuda dos bons espíritos que nos sustentam nas boas resoluções. A gente adquire esta força moral para vencer as dificuldades. E também
Se muitas vezes a gente está indo pelo caminho tortuoso da vida, a gente recebe aquele aconselhamento, aquela intuição, para que a gente retenha o passo e volte a seguir o caminho do bem. Mas tudo é questão da nossa escolha. Os amigos espirituais, eles nos iluminam a mente e nos deixam fazer a escolha. Todas as escolhas são de responsabilidade nossa. Porque eles não podem fazer o caminho por nós. Cadê nossos méritos? Onde estaria o mérito da nossa escolha para o bem? Então, eles nos avisam, nos orientam através, muitas vezes, do conselho de um amigo, de uma palavra de um amigo. Às vezes, e eu tenho dito que ultimamente nós temos uma brincadeira lá na nossa casa espírita. Quando a gente vai fazer o início dos trabalhos, das atividades à noite, a gente pega sempre o livrinho Caminho, Verdade e Vida. E alguém abre ao acaso. E normalmente a lição que vem, ela vem tão clara para aquele que abriu o livrinho, que hoje nós estamos dizendo, não precisa contar se veio para ti. Porque às vezes dá até choro, porque é muito clara a mensagem. Ela vem assim com todas as letras para aquela pessoa, que muitas vezes pediu antes, ou que está sendo advertida, avisada. Enfim, é muito clara a mensagem. A espiritualidade está muito presente, ainda mais quando a gente pede. O pedir e obtereis, né? Então, a gente criou essa brincadeira. Não precisa dizer nada se veio para você. Se não quiser, não diz, né? Não socializa. Mas é bem isso aí. A gente recebe aquilo que a gente pede, às vezes através de uma leitura, a palestra de alguém que a gente ouve, da conversa de alguém na lateral. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que sim, a gente não tem nunca o esquecimento, a gente não é esquecido. A gente recebe, só que nem sempre temos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Às vezes a gente está ali, distraído, não percebe o aconselhamento que a gente recebe. Então, o que mais recebemos? A gente recebe, então, esta ajuda para que a gente possa se desviar dos males. Mas eles não desviam os males que nós escolhemos. Eles nos ajudam a superar. Quando que a gente deve orar, então? Aí ali nos chama bem a atenção, até dando um puxãozinho de orelha, que ao espírita devemos fazê-la ao acordar. Por que será o espírita? E as outras religiões não? Porque nós espíritas temos toda esta literatura, todas estas explicações, toda a interpretação de Kardec nos ajudando a aperfeiçoar o conhecimento. Não que a gente seja melhor, não que a gente seja privilegiado, mas quem estuda a doutrina tem um conhecimento mais aprofundado. Então, por que nós devemos fazê-la ao acordar? Porque a gente sabe que durante o sono, o que acontece com nós, o espírito? O corpo, adormecido, ele ali se restabelece nas energias. E nós, a alma, ficamos livres. E a gente vai se encontrar com os amigos, a gente vai se encontrar com os bons espíritos, sempre nas boas hipóteses, né? Muitas vezes a gente escolhe outros caminhos. Na própria obra de André Luiz, a gente tem ali muitas informações que dizem que muitos de nós, que têm uma vida pacata durante a vigília, que é quando a gente está acordado, a gente trabalha, volta para casa, mas que à noite a gente é um boêmio, porque a gente alimenta pensamentos em desacordo com aquilo que a gente vive no dia a dia. E a gente vai procurar festas, vai procurar coisas que a gente não faz durante o dia. Porque os vícios são da alma, não do corpo. O corpo é só o veículo. Então, cuidemos para que a gente possa, ao deitar, pedir sempre o aconselhamento dos bons espíritos, a companhia deles. E ao acordar, então, elevar a nossa oração ao alto, agradecendo por tudo que a gente recebeu durante o sono do corpo. Né? Então, em verdade, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper o que a gente está fazendo. Você está lá trabalhando, consegue fazer seu pedido, seu agradecimento em questão de segundos, que a gente sabe que é pensamento, façamos. Por quê? Porque o nosso pensamento ligado ao bem
ele, inclusive, como diz ali, santifica a atividade que nós estamos fazendo. Ilumina o ambiente. Quem sabe ajuda até aqueles que estão conosco naquele momento, dissipando as energias negativas, melhorando o ambiente do nosso trabalho, do nosso lar, enfim, aonde a gente estiver. Porque a oração, ela é poderoso veículo de comunicação com o bem. A gente ainda não sabe utilizar adequadamente, porque muitas vezes a gente pensa que tem que ser lá no centro espírita, lá na igreja, que tem que ter um local adequado. Não! Indo para o trabalho, no nosso meio de transporte, se vamos a pé, vamos de veículo, vamos de ônibus, que a gente possa tirar aquele minutinho. E a gente se ligar a Deus e aos bons espíritos através do nosso pensamento mesmo. Precisamos estar lá articulando palavras, né? E ainda nos coloca mais que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quando a gente acordar. Muito obrigada, Senhor. Diz o Divaldo, se não saiu do coração, se foi só de lábios mesmo, foi porque a gente quer ter esse hábito, não faz mal. De tanto que a gente vai fazendo, isto vira um hábito e um hábito realmente sincero. Muitas vezes a gente nem pensa naquilo que está agradecendo, só porque é preciso agradecer. Mas com o tempo e com o hábito, isto vai brotando. Diz o Divaldo, inclusive, que a gente ri bastante em algumas palestras dele, né? Ele diz, diga ao seu marido, à sua esposa que você ama ele todos os dias, mesmo que isso não seja verdade. De tanto que você diz, você vai acreditar nisso e isso vai se tornar uma realidade. Então, claro que é uma brincadeira, mas isto é verdade para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque nós ainda somos grosseiros se aquilo que estamos agradecendo realmente está brotando do coração. Mas continuamos fazendo. E a maneira de orar, então? Como que devemos nos postar, nos posicionar para nós orar? Como já dissemos, tudo é pensamento. Então não depende nem do lugar, nem da hora, nem do momento. Oramos em qualquer parte. O recolhimento quer dizer, sair fora do barulho, sair fora do movimento, é só uma questão de eu me recolher, de me acolher comigo mesmo. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade no meio daquele barulho, daquele movimento, da gente sintonizar com o alto, né? Ainda mais se a prece é mais longa. Se ela é por alguém, por nós, se nós estamos necessitando de mais minutos para nós nos conectar com Deus. Aí o local realmente é importante. Mas se é uma oração que é mais um agradecimento, um pedido, algo breve, qualquer local. E agora, aquela prece em conjunto. Hoje nós sabemos, depois da pandemia, que veio a irradiação, né? Com mais força para as casas espíritas. Temos irradiações online, as casas espíritas se unem em pensamento também, às vezes, né, através do meeting, através de um grupo, muitas vezes se juntam para fazer essa oração. Ela tem mais força? Tem. Mas ela tem que ter um quesito. Para que ela tenha mais força realmente, não pode ter 20 pessoas fazendo a sua oração, senão ela vai ser individual. Tem que ter, nem que seja 5 pessoas, todas orando na mesma vibração, palavra por palavra, sentimento por sentimento. Por isso que os grupos de irradiação, eles precisam ser grupos coesos, que a gente tenha um bom relacionamento, que a gente se conheça, que a gente esteja ali de corpo e alma. Porque não adianta nós colocar um número elevado de pessoas orando juntas se cada uma está fazendo a sua oração individual. Então, é realmente um grupo vibrando na mesma sintonia, pedindo pelas mesmas pessoas, orando por si, pelos outros, pelos doentes, fazendo um passo a passo para que a pessoa possa ir acompanhando, né? O que pedir, então? O que a gente pode pedir a Deus? Olha, abreviar as provas,
não adianta. Se nós temos necessidade de passar por aquele perrengue, por aquela dificuldade, não adianta querer fugir dela antes do tempo. O que a gente pede então? A paciência, a resignação, a fé, para que a gente possa ter forças para passar por aquela dificuldade. Pedir a melhoria moral, que Deus nos ajude a melhorar um pouquinho mais cada dia, mas tendo ciência de que para a gente melhorar, Deus não vai criar um paraíso secreto para nós. Como é que a gente se melhora? É através da dificuldade, do exercício da paciência, da fé, da tolerância. É naquele dia a dia com as pessoas que estão ao nosso lado, com o familiar mais difícil, com o colega de trabalho que nos exige mais colaboração. É ter, então, a certeza de que a gente vai ter que exercitar determinadas virtudes. Aí, uma torrente de bênçãos e consolações se derrama sobre nós. Mas nós não vamos ser retirados do nosso ambiente em que estamos necessitados de agir para ser colocado numa praia paradisíaca, sem ninguém incomodando, tudo só paz, luz. Para que a gente mereça esse ambiente, a gente precisa trabalhar hoje. Então, lá no capítulo 25 do Evangelho, diz ainda que Deus assiste a cada um de nós, mas Ele espera que nós nos ajudemos. Não adianta a gente pedir, ficar de braços cruzados. É aquela velha história, ajuda-te que o céu te ajudará. Quando a gente precisa de um trabalho, o que a gente faz? A gente pede ajuda, pede o auxílio, confia e vai distribuir os currículos. Não adianta a gente ficar em casa, esperando que lá o empresário, alguém venha nos buscar. Né? A gente tem que ir atrás do trabalho que a gente precisa. Correr atrás, nos ajudar para que o céu possa também nos ajudar. Né? Se não orarmos, o que a gente perde? A gente renuncia à ajuda e à bondade de Deus. A gente recusa para nós essa assistência. E a gente abre mão de fazer o bem, porque a gente ora pela gente e ora pelos outros. Será que a gente tem feito uso desse medicamento chamado oração nessa dose certa? Não adianta a gente só orar também. Lembrando que eu não sei se foi a Madre Teresa, alguém que disse que os lábios que oram, eles são valiosos, mas as mãos que trabalham são ainda mais. Então, a oração, ela necessita também desta ação, de partir para a ação. Não adianta nós estarmos todo dia nos queixando a Deus que a gente não tem paciência, se a gente não se propõe a exercitar ela. Nos calando, saindo de cena, pedindo ajuda através do pensamento, fazendo algo diferente, nos trabalhando para que a gente consiga vencer. Em resumo, então, a prece, ela é um cumprimento de um dever, do nosso dever de estar mais perto de Deus. É um ato de amor a Deus. Também é de reconhecimento à bondade divina. E ato de contrição, quer dizer, de nós nos humilharmos, reconhecendo as nossas dificuldades perante Deus. E para encerrar esta parte aqui, a prece, ela é comparada com o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões. Vossa alma, através da prece, se desprende da matéria e vai por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, quando a gente ora com aquela certeza, com aquela fé, através do exercício desta oração, a gente vai se desprendendo, vai se encontrando com almas mais evoluídas, vai aurindo aquelas energias, aquela força, vai se transformando interiormente. E aí, a gente se depara com aquelas almas, como o Chico Xavier, como o próprio Divaldo, que a própria presença, não precisa falar nada com ele, a própria presença, o olhar da pessoa, aquela vibração, aquela energia da pessoa,
ela contagia o ambiente positivamente. Dizem aqueles que conviveram com o Chico que muitas pessoas, ao chegarem no mesmo ambiente que Chico estava, elas se emocionavam profundamente, sem Chico nem olhar para elas. Porque a energia era tão forte, a conexão do Chico com a espiritualidade maior era tão profunda, que ele já vivia um pedacinho do céu aqui da Terra. E aqueles mais sensíveis sentiam essa presença. Essa energia acolhedora que toca o coração, que cura as chagas. Tem tantas histórias, né, de Chico com as pessoas, e conta a história de um cara, um ébrio, um bêbado, no nosso dizer mais comum. Ele tinha uma história de dor, né, e ele bebia muito. Então tinha um dia, se não me engano era sábado à tarde, que o Chico estava mais acessível ali para as pessoas do bairro, e ele se sentava, fazendo suas orações, estudo do Evangelho, e lá vinha esse bêbado. E aqueles que estavam ali não gostavam, porque ele vinha atrapalhar. Durante as pregações, as explicações do Chico, Chico tinha que dar um espacinho para que ele se manifestasse. E ele cantava umas 2, 3 músicas e o Chico interagia. E ele chegava tão bêbado que às vezes ele não parava em pé. E quando ele ia embora, ele estava sóbrio. Chico nada falava. Mas um dia este irmão, né, conversando com outro, ele disse: olha, eu tenho uma dor tão grande que eu bebo para esquecer. Mas o seu Chiquinho, ele é tão bom para mim que eu vou lá perto dele e eu curo meu pó e volto para casa reanimado. Então, até este serviço Chico prestava, né, de tão puro que é o coração do nosso irmão. E para finalizar, então, nós temos uma história que está lá no Momento Espírita, a redação do Momento Espírita, que é a história do Zé. O Zé era tão humilde, era aquele irmão que vem à casa espírita, ninguém percebe. Humilde, não se manifesta, não fala com ninguém, senta lá atrás, ouve a palestra, toma seu passe e vai para casa. Mas as palavras que aquele expositor fala calam profundamente no Zé. Então o Zé, ele era sem família, era alguém sozinho no mundo. E ele era trabalhador da construção civil. Então, ao meio-dia, parava-se a obra e tinha uma igreja perto. O Zé ia lá, todo sujo, né, maltrapilho, às vezes, roupa de trabalho. Chegava lá, entrava nos primeiros bancos para não ir para frente. Chegava ali, sentava um pouquinho naquele banco duro da igreja, ficava segundinhos e já saía. Começou a despertar ali uma desconfiança do sacristão. O sacristão começou a cuidar ele. E um dia chegou até lá. Ô, senhor, quem é o senhor? Ele se apresentou, que ele era o Zé. E daí o sacristão perguntou: mas o que o senhor vem fazer tão rápido aqui na igreja? Já o sacristão pensando que tinha objetos de valores ali na igreja, né? Daí ele disse: eu venho orar. Mas uma oração tão rápida? Perguntou o sacristão. Daí ele disse: meu filho, é que eu não sei orar. Eu só digo assim: Jesus, eu sou o Zé, vim aqui te ver. Dito isso, eu vou embora. E a vida seguiu, passou seus tempos. Um dia o Zé sumiu da igreja. E uma madre, né, que estava ali trabalhando, enfim, foi visitar o hospital. Chegou lá, viu o Zé internado. Ele tinha sofrido um acidente de trabalho. E aquela enfermaria que no normal era triste, onde havia moribundos, pessoas entristecidas, sem confiança em Deus, era uma alegria só aquele ambiente. Um ambiente contagiado pela alegria, né? De quem? Do Zé. A irmã chegou lá e disse: olha, eu sei que você está fazendo, né, um bom trabalho aqui, todos estão alegres, você é uma pessoa feliz. Daí o Zé diz para a irmã: irmã, mas isso tudo é por causa da visita que eu recebo todo meio-dia. É uma visitinha muito ligeira, mas faz toda a diferença. E a irmã pensou: mas quem visita ele? A cadeira do lado da sua cama está sempre vazia. E ela disse: mas a cadeira aqui do teu lado está sempre vazia. Irmã, que ele não senta. Ele vem nos pés da cama e diz: oi, Zé, eu sou Jesus e vim aqui te ver. Dito isto, ele vai embora. Então é uma historinha, é óbvio, né? Mas ela
é a banana em si. Quando a gente tira a casquinha e faz o aprofundamento da compreensão, para que a gente possa perceber que não é um número de palavras, que não é a situação, que a alegria íntima ela pode brotar de qualquer coração, daquele abandonado, daquele solitário, daquele adoecido, porque na verdade, somos nós e Deus. É a nossa consciência que ela deve despertar. Então era isso para hoje. Então eu convido aqueles que transmitem o passe para que eles possam se posicionar. Então neste momento, elevemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os nossos protetores, o nosso pensamento de gratidão. Obrigada, Senhor, por este momento de luz. Quando brota do alto e das energias dos irmãos, trabalhadores do passe, estas vibrações amorosas, esse desejo sincero de que cada um de nós possa sair daqui fortalecido e amparado, iluminado pela presença amiga do Mestre Jesus em cada coração. Senhor, cura nossa alma, fortalecendo para as dificuldades inerentes desta encarnação. Abençoa também o nosso corpo físico, dando-lhe a saúde necessária para que possamos desempenhar as nossas atividades com mais facilidade, com mais dedicação. Ampara a nossa família, visita nossos lares neste momento, levando essa energia salutar, positiva, amparando a cada irmão que lá estiver, iluminando o ambiente com essa atmosfera de paz. Senhor Jesus, muito obrigada mais uma vez. Confiantes no teu amor por nós, encerramos a nossa atividade da tarde. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada a todos.